Graças a paz, queridos. A paz seja convosco nessa manhã. Que estaremos assim mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo um pouquinho mais do Senhor. Estamos aí nesse estudo, sobre os livros de Salmos, mais uma vez orientado pela nossa liderança, guiados aí pelo nosso bispo. Ele nos orientou a estar estudando, o livro de Salmos, estar estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos estar seguindo com esses estudos sobre os livros. Amém? E hoje nós vamos mais uma vez estar assim estudando, o Salmo 127. A gente vai estar estudando, falando um pouquinho sobre o Salmo 127 para a nossa edificação. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, por podermos, Senhor Jesus, assim, levantarmos, ó Deus, a nossa cama, podermos, Senhor Jesus, estudar, ó Pai, verificar a Tua palavra, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa mente nesse momento cativa a Ti, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a nossa mente para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós possamos aprender, ó Deus, aquilo que tem na Tua palavra. Possa, Senhor Jesus, saltar da palavra, saltar da Bíblia, Senhor, essas letras, essas palavras, e que nós possamos tomar para nós, ó Deus, como assim, regra e prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos estar então iniciando, a nossa escola bíblica dominical. Estamos distantes, mas estamos perto ao mesmo tempo, pelas redes sociais, pela tecnologia que o Senhor Jesus assim proporcionou a nós. Amém? Vamos estar então estudando o nosso capítulo aqui, que é o 127 do livro de Salmos, tá? A gente vai estar fazendo a leitura do capítulo, para que nós possamos estar iniciando e depois assim partilhando esse versículo, entendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui meu óculos, porque não teve jeito, a idade chega para todo mundo, Jânio? O Jânio sabe aí que tem que usar óculos, não tem jeito. Tô ficando velhinho aí igual o Jânio, mas glória a Deus por isso. Amém? O Senhor Jesus nos dá os recursos do óculos. Queridos, Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de que pessoalmente granjeastes. E aos seus amados ele dá quanto dorme. A herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, queridos? Você está assim entendendo um pouquinho desse capítulo, Esse capítulo, ele é um capítulo de romagem, um dos capítulos de romagem, que tem dentro o que é um capítulo de romagem? É um capítulo, um capítulo que era escrito, e era usado pelo pessoal ali quando que eles faziam, aquelas viagens a Israel. Então, assim, o pessoal, eles usavam muito, esses capítulos, e usavam como cânticos, usavam como oração ao Senhor. Era uma forma de exaltar o nome do Senhor, e ali eles iam declarando e cantando, Então, por isso é chamado um capítulo de romagem, ok? Então, os judeus, eles sempre estavam indo a Israel, Pela orientação da lei ali de Moisés, 3 vezes ao ano, pelo menos, eles estavam indo a Israel para poder participar das festas de Israel, participar da estar junto, do povo. Então, eles usavam esses capítulos, que foram escritos e traduzidos, e trago aqui para o livro de Salmos, do 120 ao 134, são capítulos de romagem. Amém, queridos? Só para a gente poder entender um pouquinho o que é esse capítulo. Vamos assim estar iniciando, propriamente dito, o estudo aí do capítulo. O que nós podemos ver, e perceber
né, nesse capítulo, né, é que nada somos sem Deus, nada podemos fazer sem Deus, nada podemos andar, né, e seguir em frente sem o nosso Senhor, sem o Deus da nossa salvação. Amém, queridos? É assim algo que nos ensina, né, esse salmo. Se Deus não estiver conosco, nada podemos fazer, nada podemos, tudo será em vão, né? A grande verdade é essa, tudo será em vão. Amém? Então, assim, vamos estar assim iniciando. O primeiro ponto, né, na verdade eu separei 4 pontos, 4 ensinamentos, né, que esse capítulo traz para nós, para que nós possamos assim estar aflorando nessa manhã e entendendo que cada vez mais nós necessitamos mais e mais do nosso Senhor. Amém? Então, assim, nós vamos falar, o primeiro ponto seria, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Amém, queridos? Ele fala aqui, né, você vai ver que na minha Bíblia tem, né, que esse é um capítulo de Salomão, foi escrito por ele, inspirado por ele. E quando ele fala aqui, né, da edificação da casa, edificação do templo, na verdade essa passagem ela fala mais ou menos quando Salomão estava edificando o templo, né, quando ele estava ali no processo de edificação daquele templo. Então o que ele diz aqui? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o que ele está querendo dizer? Senhor, eu tenho aqui material, tinha deixado material para ele, tinha as coisas, o povo tinha trago, né, madeira, ouro, toda aquela passagem ali que a gente conhece, o rei Davi tinha deixado para ele material ali. Então, ele tinha toda a mão de obra, ele tinha toda aquela estrutura para poder estar fazendo o templo, edificando o templo. Mas o que Salomão reconhece? Senhor, sem ti não adianta eu ter todo esse material, toda essa mão de obra, se tu não estiveres comigo. Né? Se você não estiver comigo, Senhor, se o Senhor não edificar, se o Senhor realmente não estiver junto, nada podemos fazer. Ele tinha toda essa estrutura, né, para poder edificar, mas ele reconhece que ele necessita de Deus, necessita que o Senhor esteja com ele, para que possa edificar aquele templo. Nós podemos até pegar assim, eu anotei aqui sobre a Torre de Babel, né? Então, na verdade, eles tinham toda a estrutura, engenharia, pessoal fazendo, mas assim, era um projeto louco, que Deus não estava no negócio, né? E não foi à frente. Então, assim, o que Salomão diz para Deus, fala, olha, se você não tiver com a gente não vai conseguir, né? A gente vai estar edificando algo que não ia adiantar nada. Então, vem orientar, vem estar conosco, né? Vem trabalhar junto conosco. Amém, queridos? Então, assim, Deus tem que estar, né? Mesmo você tendo toda essa situação, tendo todo o material, toda a possibilidade, né? Se o Senhor não tiver no controle, né, todo o nosso trabalho é em vão. E aí aqui, assim ele diz que a pessoa, né, vai acabar ralando e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, Eclesiastes, abre a tua Bíblia aí em nome de Jesus, vai um pouquinho à frente, né, de Salmo, você já vai achar Eclesiastes aí, né, que é um livro um pouquinho depois. Tá, Eclesiastes capítulo 2, versículos 22, diz assim, amados, esse óculos tem que usar, não tem jeito. Capítulo 2, versículo 22. Pois o que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que nele nada trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Está falando, ei, você está trabalhando desesperadamente, está trabalhando de uma forma desesperada e você não vai chegar a lugar nenhum. Você não está colocando, né, o Senhor na frente. Você está trabalhando para quê? Né? Está trabalhando para o templo do Senhor? Está trabalhando para ser edificado por Deus? Ou você está trabalhando porque quer ficar rico, né? Quer ter posição social?
É isso que o Senhor Jesus está falando conosco. Amém, queridos? E vamos seguir aqui. Não há melhor para o homem do que comer e beber e fazer da sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Aleluia. Amém, queridos? No versículo 26, né? Ele diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Amém, queridos? É nós corrermos, né? Não, eu quero ficar rico, eu preciso ficar rico. Né? Há um desespero, às vezes, dentro da nossa alma, dentro do coração do homem, né? Por posição financeira, por estabilidade financeira, e a pessoa sai do foco, perde o foco. Né? E o que o Senhor Jesus está falando aqui? Você vai trabalhar, e você não vai gozar. Né? Você não vai aproveitar do seu trabalho. E ele diz aqui no finalzinho: também isto é vaidade, e corre atrás do vento, um pouquinho antes, a fim de dar àqueles que agrada a Deus. Enfim, você vai trabalhar, e no final você não vai gozar. Né? Você vai edificar uma casa, vai edificar toda aquela situação, e você não vai morar naquela casa. Você não vai usufruir daquela casa. Por quê? Porque você não descansa em Deus. Porque você não está com o teu coração descansado em Deus. O teu alvo, né? O meu alvo não é Deus. E o nosso alvo tem que ser Deus sempre, sempre, sempre. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Eclesiastes 5, 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas, bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, assim, aquele homem, né, que fez tudo conforme o Senhor deu-lhe o prazer, né, deu-lhe a porção que é devida a ele. E nós podemos ver que isso é dom de Deus. É Deus no negócio, é Deus no controle. Amém? Capítulo 6, versículo 1. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Amém, queridos? Nós possamos entender que necessitamos realmente, né, trabalhar sim. Né? Eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar de trabalhar, né? É que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas qual é o nosso foco? Né? Qual é o nosso foco? É trabalhar para ter o nosso sustento, né? Ou trabalhar porque o trabalho e a riqueza está sendo o nosso Deus. Amém, amados? Então vamos passar à frente. É a edificação da casa, é aquilo que o Senhor Jesus mostra sobre o trabalho para nós. Amém? E no capítulo 1, né, na parte B, fala sobre a proteção da cidade. Amém? Eu falei que são 4, né? Eu tirei 4 itens para a gente poder fazer uma reflexão. Né? O primeiro é a casa, e agora fala sobre a proteção da cidade. Né? Na parte B do próprio versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? No retorno do cativeiro, o povo estava envolvido, né, na construção do muro, né, na construção do muro de Israel ali. Então, assim, o que nós temos, né, o que está falando aqui a história, que nós temos como base, né, o livro de Neemias,
que realmente caiu ali na mão dele também a construção, a edificação, né, do muro. E aí nós podemos ver que o que ele fazia ali, né? Ele pedia que as famílias enviassem pessoas, né, jovens, filhos, pessoas fortes, para que pudesse fazer a segurança, né? Porque os inimigos não queriam que aquele muro fosse edificado, né, que fosse reerguido. Mas aquele muro tinha que ser reerguido. O pessoal chegou mesmo com gás e iam reerguer. Então, assim, ele fala um pouco sobre a segurança, né? Então, ele pedia, pessoal, e uma das orientações ali, né, ele até fala com os judeus e fala com o pessoal, ele fala, olha, espada numa mão e a pá na outra, né? Vamos trabalhar com o olho no muro ali, fazendo, edificando, mas olha para trás, porque tem os inimigos. Enfim, ele estava preocupado, né, com a segurança, né, desse povo. E assim, eu não estou aqui dizendo, né, que não devemos usar, né, de segurança das tecnologias que existe hoje. A nossa igreja, ela dispõe ali de alarme, dispõe de câmeras, né, seguro. Se você tem um carro, você tem a sua casa, você tem essa disponibilidade de fazer um seguro, faça, né, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes, sim, né. Só assim, toda essa segurança, né, toda essa situação, em primeiro lugar, Deus, né? Nós não podemos esquecer nunca, né, que tudo isso pode falhar, né? A gente coloca um alarme, a gente coloca uma câmera, a gente coloca um seguro no carro, enfim, ou na casa, e isso pode falhar, né? Ah, não, tenho seguro no meu carro, vou bater com o carro, estou tranquilo, estou assegurado. Ih, não, tem uma vírgulazinha na lei, passou um dia que você não pagou o boleto, isso pode falhar. Mas se botarmos o Senhor, né, o Senhor na frente, com certeza Ele vai edificar, Ele vai segurar, Ele vai nos livrar de muitas coisas, né, como tem nos livrado e tem assim colocado a mão sobre nós. Nós temos visto, né, testemunhos da nossa igreja, testemunho de pessoas que nós conhecemos, que o Senhor Jesus tem livrado, que o Senhor Jesus tem assim realmente colocado os seus anjos na frente e tirando, né, tudo aquilo que não provém. Então, assim, mais uma vez eu digo, não é para não deixar de fazer. Ah, não, poxa, então é Deus. Não, não é isso, né? Nós temos que ter a nossa segurança, temos que ter ali sim o alarme do carro, seguro, enfim, tudo isso é provisão, é cabível, né, nós termos, sim, mas sabemos que quem faz a nossa segurança é aquele que cremos. Ah, não, estou tranquilo porque a minha casa tem câmera, tem alarme, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, então não preciso de Deus, né? Não tem aquela história, ah, não quero que Deus me ajude. Nisso aqui eu não quero que Deus me ajude. Aqui está segurado, não é assim, né? É colocarmos sim a presença do Senhor e tudo aquilo que Ele tem assim deixado para nós, né? A tua palavra, e a gente poder entender isso, que nada somos, se nós não colocarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém, queridos? E o terceiro ponto, amados, que eu quero falar com vocês nessa manhã, né? Ele fala sobre o sustento, né? Sobre o granjear o pão, né? O ganhar o pão, o estar ali buscando o seu sustento, né? No versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que pessoalmente granjeaste, aos seus amados ele dá quanto dormem. O nosso bispo ele sempre cita, né, essa passagem, e às vezes o pessoal fala, tá em casa tranquilão e tal, não preciso mais. Mas enfim, isso aqui é para a gente poder entender que o Senhor é Deus na nossa vida, né? E ele está dizendo sobre pessoas, né, que muitas das vezes assim, acorda muito cedo, né, e vai dormir muito tarde, e só que o foco é outro, não adianta, você vai comer um pão que você não vai aproveitar, né? Você não vai conseguir aproveitar, você não consegue deitar a cabeça no travesseiro, porque você está sempre pensando, quanto eu vou ganhar amanhã, né? Amanhã eu preciso fazer o meu 1.000.000,
eu preciso chegar aos 10 mil que eu estou acumulando no banco, né? Ah, não, eu vou acumular porque eu preciso chegar no final do ano, eu quero trocar o meu carro, eu preciso disso, senão... Então, assim, o que Deus está falando é isso, né? Deus está falando o seguinte: você vai urrar, né? Você vai penar, trabalhar, porque quem acorda cedo, querido, né, não quer dormir tarde, né? Quem acorda cedo, ele vai dormir cedo, né? Ele vai descansar, ele vai, né, precisa daquele tempo para descansar. E quem acorda tarde, normalmente não dorme cedo. Então, assim, essa analogia que o Senhor Jesus está falando. Olha, quem acorda cedo, dorme mais cedo, que precisa descansar. Não adianta você acordar cedo e dormir tarde, se arrebentar todo, né? E você vai acabar, porque o teu Deus não está sendo, né, o Deus certo. Amém, querido? Não estou falando, né, que a gente, né, só para ressaltar isso aí, não é para ninguém ser vagabundo, né? Nós precisamos, acho que é Paulo fala, né, que se não quer trabalhar, não coma, né? Então, assim, nós precisamos trabalhar, precisamos, sim, né, trazer o pão e colocar o pão na mesa, mas que a tranquilidade, né, que o deitar, que o descansar e saber que o Senhor provê o nosso sustento, né? Não somos nós. Pelas nossas forças nada somos. É nós termos no nosso coração a certeza que é Deus que provê o nosso sustento. É Deus que está conosco a todo tempo e a todo momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui são duas visões, né? De um trabalhador que vive estressado, né? São dois pontos, na verdade, que é um trabalhador que está sempre estressado, está sempre querendo e preocupado e não descansa, né? E um trabalhador que trabalha assim como o primeiro, né? Isso é só para a gente poder fazer uma analogia. Ele trabalha como o primeiro, não trabalha mais nem menos, trabalha, né? Mas ele trabalha sabendo que ele acorda cedo, vai dormir cedo, vai descansar. Ele não está preocupado, né, se a lavoura vai brotar, porque ele sabe que vai brotar, porque o Jesus está no controle, é Deus que está no controle, não é a mão dele, né? Então, assim, essa analogia, porque o Senhor Jesus, ele fala aqui, né, o Salmo fala aqui, em vão, né, em vão, perdão, ele dá, os seus amados ele dá quando dorme. Então, assim, quando a pessoa, né, aquele segundo, a segunda analogia, né, que ele está fazendo aqui, que ele fala assim: olha, esse aqui está dormindo, está descansando em mim. Então, enquanto ele descansa, né, ele é meu filho, deixa ele descansar, ele precisa descansar. Eu faço a lavoura prosperar. Eu faço o que ele plantou crescer. Então, quem faz é Deus. Amém, queridos? Vamos em frente, então, em nome de Jesus. Temos aqui a terceira parte, né? A quarta parte. Nós falamos aqui, vamos recapitular, né? Nós falamos sobre a casa, né? Sobre a edificação da casa. Nós falamos sobre a proteção da cidade. E agora nós falamos sobre o sustento, né? Do pão, que tudo isso é o Deus que dá, é Deus que provê para nós. E agora nós vamos falar um pouquinho da família, né? A família, que é a bênção de Deus, é projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Versículo 3 ao 5 diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, queridos? Na época, né? Nessa época, filhos eram muito desejados, né? Filhos eram algo assim que o povo desejava muito, né? Porque, na verdade, antigamente não tinha, né, um plano de saúde, não tinha INSS, não tinha alguns seguros ou algumas
situações que as pessoas pudessem ficar, né? Como hoje nós temos, né, lar para idosos e tal, enfim. Na minha opinião, eu acho que esse versículo é tão atual quanto foi para a época, quanto é para a nossa época. Eu sei que a nossa época, ela é uma época que infelizmente, né, nós não podemos ter a quantidade de filhos que queremos. Eu gostaria de ter mais, mas eu creio que isso é muito bom, né? Filho é sempre bom, filho encher a mesa e você ter, né, aquela segurança de alegria, né? Eu acho que mais é a alegria de ter os filhos. E nessa época, né, o que eles precisavam? De filhos para que pudessem chegar na velhice, né? Onde você tem 10 filhos, você tiver 5 ali lutando contigo, junto contigo, glória a Deus, aleluia, né? Tá te sustentando. E se tiver os 10 junto, melhor ainda, né? Então, enfim, era uma garantia para que eles tivessem algo na velhice. A grande verdade é essa, né? E o que o Salmo aqui relata, na verdade, é uma pessoa com muitos filhos, né? Na verdade, assim, o que ele está dizendo aqui, né? Um pai foi ali chamado, né, para ir à porta da cidade para pleitear, né, contra os inimigos. Alguém deve ter feito alguma denúncia, alguma coisa em relação a ele. E foi chamado à porta da cidade ali, né, normalmente nas portas da cidade, onde tinha ali o pessoal que julgava, né, tinha ali o juiz e tal, as pessoas da lei que normalmente ficavam à porta da cidade para poder julgar e desenrolar alguns problemas, né, que sempre existiam. Aí assim, eu estava lendo, eu estava imaginando, né, essa pessoa chegando, falou, poxa, ó, você vai ter que ir lá à porta da cidade para pleitear alguma coisa que te acusaram. E aí, de repente, esse camarada chega aí, né, um pai, né, com 10 filhos atrás, grande, forte, né, assim, pensando aqui. Falei, e aí, cara, o que está acontecendo aí e tal, vamos conversar, vamos resolver e tal. E aí, assim, a pessoa, né, um pai com vários filhos, e isso aí já dá uma segurança, né, é isso que mostra os versículos, que mostra que, assim, essa pessoa não estava só, né, ele tinha ali filhos, ele tinha pessoas com ele, né, que o Senhor deu, né, que o Senhor Jesus promoveu para ele ali, né, para chegar e pleitear juntamente com as pessoas que estavam ali acusando ele, enfim, né. Então o que ele mostra? Os filhos são como flecha, né. Então assim, a herança do Senhor são como flecha na mão do arqueiro, né. Eu fico pensando, poxa, de repente o cara vai para a guerra, vai sem, pô, legal, tá com arco, mas e aí, cadê as flechas, né? Fazendo uma analogia entre isso. Então, assim, as flechas realmente na mão do arqueiro ou do guerreiro, né? É realmente que vai atingir o inimigo e ele vai chegar ao seu objetivo. Então, assim, ele faz essa analogia que os filhos vêm de Deus, né? Os filhos são heranças do Senhor. Os filhos bem criados, né? Os filhos bem orientados, né? Uns filhos realmente criados na presença do Senhor, filhos assim junto, né, da casa de Deus e orientados de forma correta, né, como a palavra mesmo diz. A palavra fala, né, criar o seu filho no caminho reto, no caminho que deve se andar, criar sempre assim, né. Então, assim, é uma analogia, né, um estudo que a gente fez aqui desse versículo, né, que está falando sobre a casa, está falando sobre edificação, né, está falando sobre o pão, está falando sobre herança, né, que é os filhos, as heranças do Senhor, né. Então, assim, para que nós possamos entender, né, e fazer um resumo desse capítulo, né, o que a gente pode extrair disso, né? A soberania de Deus, em primeiro lugar, a soberania de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer nada do nosso coração, porque o coração do homem realmente é enganoso, né? O coração do homem ele pode trazer um engano muito grande. Então, assim, a soberania de Deus na nossa vida, todo passo, tudo aquilo que a gente for colocar as mãos, nós precisamos colocar na presença do Senhor. Precisamos que o Senhor
nos oriente, porque se Ele não estiver conosco, nada seremos, né? A inutilidade do nosso suor, né, sem Deus. Não adianta suar, não adianta arrastar sem Deus. Não adianta querermos fazer sem Deus estar na frente, sem a orientação do Senhor, sem sermos orientados por Ele. Amém, queridos? Terceiro, Deus é quem sustenta o seu povo. É uma total dependência, né? Nós temos falado lá na igreja, nós assim, né? Todo mundo tem ministrado, as pessoas têm testemunhado, né? O que Deus tem feito nessa pandemia, o que Deus tem feito com muitas pessoas ali, né? As pessoas estão se reinventando. O Senhor Jesus, Ele não está deixando, né, o seu povo passar necessidade, não está deixando faltar o pão, né? Essa total dependência que nós temos. E nós temos assim visto tantos amigos, né, irmãos ali na igreja que têm passado por experiências tremendas, né, nas mãos do Senhor. O Senhor tem provido de uma forma maravilhosa. Então, assim, são pessoas que estão na presença de Deus, são pessoas que entendem o que o Senhor Jesus é na nossa vida, né? O que o Senhor Jesus é na vida deles. Então, queridos, essa total dependência de Deus, essa total dependência de Deus nós temos que ter a todo momento, a todo instante. Então, queridos, em relação a tudo isso, né? Qual o nosso alvo? Qual o nosso alvo principal? Edificar a casa sem Deus? Não. Buscar o pão sem o Senhor? Não. Tentar enriquecer sem o Senhor? Não dá. Tentar ter filhos, ter uma família sem Deus? Não dá, queridos. Não tem condições. Porque o Senhor é aquele que nos sustenta. É aquele que nos coloca no caminho certo, né? Então, qual é o nosso alvo principal? Qual é o nosso alvo da nossa vida? Né? Aquilo que diz na palavra de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, queridos, é aquilo que o Senhor vê que necessitamos. É aquilo que o Senhor sabe que necessitamos. Amém, queridos? Então, sim, nós entendermos que realmente a dependência de Deus em todo momento nós precisamos ter. Nós precisamos entender que o Senhor é quem sustenta a nossa vida, é quem sustenta os nossos filhos, é quem sustenta a nossa casa. O Senhor é que traz alegria, é o Senhor que traz a provisão. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Amém, amados? Porque o Senhor Jesus é aquele que está sempre junto conosco, edificando, protegendo. A gente procura dizer que o lugar mais alto, né, que eu quero estar é aos pés do Senhor. Amém, amados? Que as necessidades desse mundo não faça, né, que nós esqueçamos a quem nós servimos. Que as necessidades que muitas das vezes nós temos não faça a nossa mente devagar ou a nossa mente começar a pensar coisas que não é legal, né? Mas que nós possamos, assim, a cada dia e a cada momento, buscar a Deus e entender que é Ele que faz tudo nas nossas vidas. É Ele, é Ele e é Ele. Que em nome de Jesus essa palavra tenha, assim, edificado a sua vida, em nome de Jesus, que mais uma vez nós possamos, assim, entender que o Senhor é o nosso libertador, é aquele que realmente traz paz e traz sustento para nós. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração como veio ao meu, né? Nós sempre dizemos que primeiro a palavra vem ao nosso coração, porque em tempos de crise, em tempos de dificuldade, né? Hoje eu posso dizer, não me falta nada, porque o Senhor tem suprido tudo. Não me falta nada, porque o Senhor Jesus está conosco. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus esteja contigo também, em nome de Jesus. Que essa manhã seja maravilhosa, que o seu domingo seja maravilhoso, que a tua família seja totalmente abençoada na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus seja contigo, em nome de Jesus, nessa manhã.
Glória a Deus. Aleluia.